Para dar início ao nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, mastologista, cirurgião oncológico também. Obrigada por ter vindo, doutor. Uma alegria te receber aqui. Sempre um prazer imenso estar com vocês. E hoje um tema que, assim, inteligência artificial está super em alta. Aplicado à saúde, é aquela ajudinha do bem que a gente sempre deseja, né? A inteligência artificial no rastreamento do câncer. Falamos já no bloco anterior de diagnóstico precoce, né, do golaço. É sempre um balde de água fria, mas é sempre um golaço fazer diagnóstico precoce, né? Exatamente. Então, a inteligência artificial, a tecnologia veio com muita força em outras áreas, mais precocemente na parte de bancos, na parte de venda, de comércio. E a medicina é uma área mais clássica, mais difícil, porque tem muita interação física entre o médico e o paciente, mas agora essa tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço. Então, estamos vivendo uma fase de transformação digital na saúde. E neste cenário se destaca o uso da inteligência artificial para detecção precoce do câncer. E como que isso acontece? Então, as pessoas já vão fazer os seus exames habituais. E a inteligência artificial vai ser um braço a mais, vai ser um olho a mais para ajudar os médicos, especialistas daquelas áreas a lerem melhor os exames, lerem com mais agilidade, né? E desafogar a fila de laudos que vai se acumulando em alguns serviços, né? Principalmente, vamos dar um exemplo aqui, screening, rastreamento de câncer de colo de útero. A mulher vai lá, colhe o Papa Nicolau, aquele esfregaço é transformado em uma lâmina e o médico precisa ler essas lâminas. Só que faltam médicos no país, especialistas, patologistas, citopatologistas para ler milhares de lâminas, ou às vezes milhões, a depender do estado, né? E a inteligência artificial pode, através de um processo de patologia digital, então você pegou a lâmina, que é um pedacinho de vidro, que o médico olharia no microscópio. Então você precisa digitalizar isso daí, então precisa ter um investimento em transformar aquilo em uma imagem fotográfica, né? Que aqui a gente vai falar em geração de pixels, e você vai treinar uma máquina, treinar um computador através de um algoritmo específico para ler aquilo. E a assertividade do computador é muito grande, pelo menos em falar que este grupo está completamente normal e este grupo de cá está alterado. E aí o patologista vai se dedicar vai dedicar mais tempo e vai dedicar prioridade a esse grupo que está alterado, né? Então, com isso eu consigo precocemente achar aquela paciente que está com câncer de colo de útero que precisa de um cuidado mais especializado com o menor tempo possível. Inclusive, então, do tempo de espera da chegada desse laudo. A gente está falando de encurtar isso também. Exatamente. Quando a gente pensa no Brasil, acontece da mulher colher o Papa Nicolau hoje e só ter o resultado daqui 3, 4, 6 meses. Assim como a mamografia também. Então, ela faz a mamografia hoje, mas só vai ter o laudo daqui tantos meses, porque falta mão de obra especializada, faltam médicos especializados para dar conta daquela alta demanda. Porque é difícil, porque se demora tanto para sair esse laudo, por exemplo, pegar da mamografia, né, que é um tema que a gente fala bastante pelo doutor ser mastologista. Talvez no momento da retirada desse resultado, do acesso a esse resultado, já tem que fazer outra mamografia. Exatamente, às vezes demora tanto que se ela tem alguma coisa alterada, perdeu-se tempo e às vezes vai precisar ir ao médico já repetir porque o quadro clínico mudou. Né? E falando um pouco mais da mamografia aqui, já pegando esse gancho que você já deixou aqui, já a mamografia já gera uma imagem digital. Então, facilita. Já facilita. A mamografia é digital. Então, antes tinha a mamografia analógica, que já praticamente não se acha mais no país, porque à medida que a tecnologia foi avançando, as empresas só vendem mamógrafos digitais só. Então, só temos mamógrafos analógicos, só os mamógrafos antigos. Então, quem compra hoje, quem investe hoje, está comprando um mamógrafo digital. Então, aquela imagem da mama é gerada já digitalmente. Então, já permite que um software específico de inteligência artificial possa já fazer uma leitura imediata daquilo lá e já despertar um alerta, já disparar um alerta para o médico poder priorizar aquele exame que está alterado. Então, as mamografias, os ultrassons... Os ultrassons, a gente vai ter um pouco mais de limitação no ultrassom. Mas também tudo que é de imagem é mais fácil do que é de patologia.
Entendi, porque se pensar no sangue, né? Pensar ali nas coletas ou do Papa Nicolau, que está ali, é manual, uma coisa que é ainda um processo um pouco, ainda que muito digitalizado, um pouco mais artesanal. Perfeitamente. Vai exigir mais tecnologia. Vai dar um pouco mais de trabalho. Vai dar mais trabalho. Precisa ter um novo investimento em digitalizar isso que é de patologia. Assim como as biópsias, porque sempre o médico pede um exame e está lá, biópsia se necessário. Aí, às vezes, o médico está fazendo o exame, ele acha necessário fazer a biópsia, vai lá e faz, mas a maioria das vezes está tudo bem. Essa biópsia poderia passar por essa inteligência artificial e mais rapidamente trazer essa informação? Poderia também. Então, vamos pegar o exemplo da mamografia. A mulher fez lá a mamografia, achou uma lesão suspeita na mamografia. O médico vai pedir para ela uma biópsia. Então, ela voltou de novo ao serviço de radiologia para coletar um fragmento da mama. Então, isso vai ser coletado, transformado em uma lâmina e na patologia convencional seria lida no microscópio ao olho do médico, ou a gente pode escanear esta lâmina, transformar ela em uma foto e essa lâmina digitalizada pode ser lida pelo computador inicialmente e disparar para o médico que aquela lâmina está alterada e é um câncer de mama suspeito, para o médico direcionar maior atenção e mais precocemente ir naquele material. Porque imagina só, ao longo de um serviço de radiologia, os materiais vão se acumulando, então ficam centenas, às vezes milhares de peças a serem lidas, né? Imagina isso no SUS, por exemplo. Você tem inúmeros fragmentos a serem lidos de biópsia. Biópsia de mama, biópsia de próstata, biópsia de intestino. E todas essas biópsias, uma vez digitalizadas, podem ter o apoio da inteligência artificial para fazer uma pré-leitura. Óbvio, vai precisar da checagem do médico, mas a pré-leitura serve muito para despertar uma superatenção do serviço de saúde. O médico checa lá na lâmina. O médico checa já essa imagem digitalizada. Porque ele pode checar a imagem digitalizada. Pode. Porque ela é fidedigna com a lâmina. Nós estamos falando de uma qualidade incrível que não vai ser melhor pegar o original do que essa foto. Exatamente. Né? A foto é perfeita, é fidedigna com a lâmina. Legal. Sabe, não sei se entra na inteligência artificial, mas é uma coisa que facilitaria tanto, né? Precisaria de uma integração tamanha. Sabe quando a gente tem que pensar na mamografia, a gente tem que levar o exame anterior. Tudo bem, se você tem, tá ali, leva, mas tem muita gente que tem o exame anterior, mas não leva, também não tem a informação para você passar para o radiologista ali. Você sabe já que você tem um nódulo, ele já pode ali direcionar, fazer uma coisa já focada, tirar essa dúvida, saber se permanece o mesmo ou não. É diferente, eu acredito, se é o surgimento de uma bolinha, um outro problema, ou se já é algo que já tinha no exame anterior, né? Você vai acompanhar o quê? Crescimento, evolução, mudança. Trata-se também de inteligência artificial, daria para fazer isso, porque me parece uma coisa tão simples. Mas eu sei que é muito complexo, porque você imagina ter isso arquivado assim de todo mundo, né? Então, isso é um novo passo, a gente tem um prontuário unificado pessoal. Hoje nós temos, então, você faz seu exame no laboratório A, um certo exame, no laboratório B, outro exame. Às vezes isso não está integrado, que chama de interoperabilidade. Então, o desafio hoje é você fazer isso, tá com sua informação protegida, né, por conta da LGPD, por conta de uma série de problemas médicos legais que podem ter, e uma tecnologia que é utilizada para isso é o blockchain, que é você tentar... é como se fossem os processos de criptografias bancárias. Você conseguir colocar isso em várias chaves para que não seja facilmente quebrável e sua informação se torne pública, digamos assim. Tá. Então, a tecnologia para isso é fazer um prontuário personalizado através da tecnologia de blockchain. Legal. Facilitaria, né? Facilitaria, sim. Exatamente. Facilitaria demais. A vantagem de você fazer tudo no mesmo laboratório é justamente essa, na minha opinião. Eu lembro que eu fiz um dia mamografia e no outro uma ultrassom de mama. E aí eu falei, olha, eu fiz aqui mesmo. Ele falou, já abri aqui. Então, já tinha ali os exames para... né, os exames conversam, você precisa tirar, às vezes, uma dúvida ou não. Isso é muito importante quando a gente pensa no sistema de saúde como um todo. Isso reduziria muito o custo, porque acaba se fazendo exames, se repetindo exame de uma forma desnecessária, porque se perde às vezes o acesso àquele exame, né? Imagina isso no SUS, no Sistema Único de Saúde, no qual você poderia
através de um investimento, naturalmente você tem um investimento, mas você teria uma economia de longo prazo centralizando tudo em um prontuário único, né? Então, a tecnologia vem para isso, para otimizar o tempo do médico, o tempo do paciente e economizar, reduzir os custos através de redução do retrabalho, do reexame, de uma forma muitas vezes desnecessária. Você falou de screening e tal. A gente tem uma série de exames para rastreio e PET scan, então que você vê pontos de ação de células do câncer no corpo todo. Já tem inteligência artificial nesses exames hoje? Não funciona dessa forma? Tem, porque às vezes a pessoa faz um exame, anos depois vai fazer outro, porque terminou o tratamento, né? Já tem essa tecnologia, já é dessa forma, tem muita coisa ainda a melhorar, né? Já são excelentes esses exames, mas dá para melhorar? Dá sim. Então, já temos inteligência artificial para todos os exames de radiologia. Óbvio que a gente está em uma fase ainda mais embrionária, precisa se aprimorar e ter uma validação científica. Todo aquele software baseado em inteligência artificial é como medicamento. Eu faço um medicamento, eu tenho que comparar na população A, na população B, se ele faz diferença efetiva. Um software de inteligência artificial também, ele precisa ter uma validação técnico-científica para estar efetivamente aprovado. Então, estamos nessa fase de validações ainda. Mas se aplica para tudo, se aplica para a tomografia, se aplica para o PET scan, se aplica para a ressonância magnética. Então, todos os exames de imagem, eles podem ter, já tem um apoio, um braço de inteligência artificial em desenvolvimento que lá breve vai ter em larga escala. Hoje a gente usa ainda como um apoio ainda extraoficial, mas em pouco tempo já vai estar validado pelos órgãos regulamentadores e vai estar em prática muito efetiva. Falar de inteligência artificial, cada um na sua área, sempre tem medo que a mão de obra humana seja desnecessária ao longo do tempo, né? Eu acredito que para bom profissional sempre vai ter espaço em qualquer área, mas a gente não pode imaginar que a inteligência artificial vá substituir o trabalho dos médicos, né? Então, esse ponto eu queria que você falasse. E a segunda coisa, se melhora, que a gente sabe que tem a pecinha do médico, né? Então, ultrassom, tem que fazer um ultrassom. Mas o ultrassom é operador dependente. Então, às vezes você vai lá, o médico é bom, mas aquela área que ele vai fazer a ultrassonografia, você não é a melhor área dele. Ele faz melhor de tireoide ou faz melhor de mama, né? Ele tem ali uma especialização, enfim. A carreira dele está debruçada para uma região, uma área. Enfim, a gente corre para pelo menos não ficar pensando em saúde pública, né? Eu queria fazer um ultrassom, mas tem que ser com o médico X, o meu médico pede para que seja com aquela máquina, porque tem a máquina também, que a máquina do ultrassom tem que ser boa, o profissional tem que ser bom e o resultado vai ser melhor. A gente parte com a inteligência artificial para depender menos, então tá lá o operador, tá lá o médico, mas para depender menos dessa habilidade dele. Sim, então o exame assistido por inteligência artificial, Perfeito. Esse é o termo que a gente utiliza, é como se fosse uma segunda leitura imediata disso daí. Então, ela pode alertar o médico para dedicar mais atenção àquela área que o computador está sinalizando como uma área potencialmente problemática. Então, Legal. Tende a melhorar a qualidade da assistência, o apoio de uma segunda leitura imediata da inteligência artificial. E sobre a sua primeira pergunta, olha que interessante. No mundo, principalmente nos Estados Unidos, cerca de 80% do trabalho médico, do tempo médico, é feito em burocracias. Então, você tem 20% do trabalho humano diretamente. Então, o que a gente fala? Que na primeira fase da inteligência artificial vai melhorar a qualidade da assistência, porque muito tempo que eu perderia fazendo o input dos dados na máquina, a máquina já pode, da minha conversa com você, ela já abstrair a conversa e gerar um relatório, gerar uma consulta, não só com a transcrição literal do que a gente está falando, mas sim com os pontos médicos técnicos. Ela tem inteligência para fazer uma anamnese bem estruturada disso daí. Então, vou economizar tempo de colocar os dados na máquina. Eu vou poder me dedicar mais a você, enquanto paciente, de te ouvir melhor, a entender não só o problema de saúde, mas todo o aspecto psicológico que vai envolver. Por exemplo, um diagnóstico de câncer de mama. Eu consigo te dar mais atenção, te dar mais suporte e, assim, a área da medicina vai progredir em
estreitar mais a relação médico-paciente. Na medicina, se a gente for pensar assim como substituição de mão de obra, é mais difícil, porque se isso acontece na medicina, é sinal que nas outras áreas já teríamos um caos social, um caos profissional total, porque medicina é uma área extremamente regulada, que você dificilmente conseguiria substituir essa peça homem-paciente, né? Essa relação médico-paciente, melhor dizendo assim. Então, a peça máquina aqui dificilmente substituiria a parte do médico, né? E se isso acontecer realmente, o resto da estrutura profissional já teria completamente destruído. Então, eu penso isso que na medicina isso vai demorar muito tempo, talvez não aconteça, e por um longuíssimo tempo. E você falou da mudança do que seria uma consulta com a inteligência artificial, né? Uma das principais queixas das pessoas é, o médico não olha pra gente. É porque ele está escrevendo, ele tem que escrever ali, porque depois ele tem que lembrar qual era a sua queixa. São muitas pessoas que ele atende todo dia, né? Então, com esse apoio, eu estava aqui imaginando como seria a consulta. Você está muito mais olhando, e aqui pegando bem a tua área, né? Então, falando de câncer. Olhar se esse paciente falando com você, às vezes você está ali, você não conhece ele, não está vendo que a voz está trêmula, olhando, você já sabe que aquilo que está, né, mais sensibilizado, que tipo de suporte ele vai precisar para encarar melhor o tratamento. Então, a consulta vai melhorar muito, aí sim. Não vai dar para dizer que vai ter substituição do médico, nada vai substituir, porque o humano, assim, né, de fato, o humanizado, né, a máquina não substitui, né? Exatamente. Então, a máquina não tem essas percepções, esses juízos que a gente tem enquanto ser humano na relação de entender algumas nuances da vida, do estresse que o paciente está passando, do desgaste emocional em função do diagnóstico da doença. Então, só essa relação humana que vai conseguir perceber e acolher bem o outro ser humano e tratar bem o outro ser humano da parte emocional psicológica. Hoje a gente fala muito de rastreio, de câncer, através também de exames genéticos. Ali a inteligência artificial também vai conseguir atuar. Às vezes você não tem ainda o problema, mas você já tem sinais de que ali pode acontecer. Vai dar para trabalhar, porque na genética tem muita coisa que a gente ainda nem usou, né? E tem muitas coisas que a gente nem sabe ainda. Então, desde o projeto Genoma, que desvendou o nosso código genético, muito já se avançou, mas muito ainda tem que se avançar. Por exemplo, quando a gente pega uma paciente com câncer de mama bilateral, triplo negativo, que tem um teste genético negativo, que eu esperaria ela ter uma mutação de gene de BRCA1, tipo da Angelina Jolie, eu fico pensando assim, será que esse conhecimento que eu tenho hoje é o conhecimento máximo que a gente vai ter? Porque alguma coisa essa paciente deve ter. Ela está com câncer, é jovem, está com 2 cânceres simultâneos do subtipo triplo negativo. E o teste genético dela está negativo. Muito do nosso código genético, eu acho que tem a aprimorar ainda, descobrirmos, a gente vai ter que ultrapassar essa fronteira deste conhecimento atual para ir para outra fronteira, né? O que vai ser merecedor de outro prêmio Nobel, como foi o descobridor do código genético inicialmente. Mas a inteligência artificial, sim, ela ajuda porque essas análises são feitas por bioinformatas. Então, precisa de um técnico em biologia e informática para fazer essas análises junto com o computador. A inteligência artificial vem para facilitar, entender, fazer a leitura desse código genético e aprimorar a interpretação e identificar onde tem realmente ponto de mutação. E isso também é importante não só na dinâmica de entender se você está mais predisposto ou não a desenvolver o câncer, mas é importante também fazer a análise de quem já tem câncer, entender o código genético já do câncer, para entender quais medicamentos em potencial podem melhor tratar aquele câncer para aquela paciente. É um tratamento ultra personalizado. Legal. Que a gente já tem, muita coisa já mudou no tratamento do câncer, né? Então, todo tratamento não é igual, a gente aprendeu já muito, inclusive com o Dr. Wesley aqui, mas ainda dá para melhorar. Eu tenho um amigo que fala que se melhorar, melhora. Não tem essa que se melhorar, estraga. Sempre dá para melhorar, né? É exatamente isso. Legal. Então, falando do diagnóstico, que é sempre bom fazer o diagnóstico mais cedo, quanto antes melhor, mas também no tratamento a gente caminha para ter o apoio da inteligência artificial. Exatamente. Tá. Inclusive, para saber se é hora
de continuar aquele tratamento, porque o tratamento ele debilita muito. E tem, claro, tem protocolo, você tem que fazer daquele jeito, mas inclusive para personalizar essas nuances. Eu acho que isso vai caminhar para essa hiperpersonalização de entender qual que é a dose máxima para aquele paciente dentro da máxima resposta possível. Tá. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma nova fronteira para a medicina oncológica, entendermos essa ultra personalização para tratar da melhor forma, com a dose precisa. Acho que seria isso daí, qual que é a dose precisa para tratar o câncer daquele paciente exatamente. Muito legal. Isso em todas as idades, né? Com criança também. Em todas as idades, porque você pode pensar da seguinte forma: todo mundo precisa tomar 6 ciclos de quimioterapia para matar aquela doença. Talvez com 2 ciclos de quimioterapia para alguns pacientes, você já conseguiu matar aquelas células tumorais. Os 4 adicionais nesse exemplo que eu estou dando aqui poderiam ser desnecessários. Você estaria agregando efeitos colaterais sem ter efeitos benéficos. Né? Então, talvez essa seja a fronteira, a pergunta a ser respondida. E você falou que tudo é apoiado por estudos, né? Tudo apoiado por estudos. A gente vai viver essas mudanças todas? Eu tenho uma percepção que sim. Eu imagino que mais uns 20 anos nós teríamos essas clarificações todas aí que nós comentamos aqui. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Que venham os estudos aí para provar, porque falar de câncer, de tratamento de câncer, a gente sabe, estamos muito avançados. Então, hoje existe uma resposta aí muito boa, né? Tratamentos, cura, mas os efeitos deletérios ainda chamam muita atenção, né? Exatamente. Então, a gente vai falar mais sobre isso aí. Vou deixar os contatos do doutor, que nosso tempo já acabou. Lá no Instagram é @dr.wesleyandrade. @dr.wesleyandrade. O site é drwesleyandrade.com.br. drwesleyandrade.com.br. Tem o telefone que é o WhatsApp, 11 96812 2137. 96812 2137. E o outro telefone é 11 3284 4000. 2384 2000. 2384 4000, 0 operadora 11. Doutor, volte sempre, viu? Obrigada. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado. Venha sempre. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.